Olá, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da nossa Igreja Presbiteriana de Campina Grande. E, como já é do conhecimento de todos, nós estamos fazendo uma sequência de aulas baseadas neste livro aqui, Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, do autor J.C. Ryle. E a aula de hoje é baseada no capítulo 18 deste livro, o qual o autor intitulou de Riquezas Insondáveis. E ele se baseia no trecho da carta de Paulo aos Efésios, naquela partezinha que diz assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós podemos encontrar esse versículo lá no capítulo 3. É o capítulo 3, versículo 8. E até mesmo aquelas pessoas que nunca leram ou ouviram falar desse versículo, hão de admitir que são de fato palavras vívidas, são palavras abrasadoras. Até mesmo se nós não conhecêssemos o autor, que foi o apóstolo Paulo, diríamos que de fato são palavras com adjetivos muito profundos. E o nosso interesse não é apenas apreciar as palavras do apóstolo Paulo, mas também aprender as lições que ela tem a nos ensinar. São palavras extraordinárias, mas ela traz consigo alguns ensinamentos. A primeira coisa que nós podemos aprender é o que o apóstolo Paulo diz sobre si mesmo. Ele diz assim: A mim, o menor de todos os santos. De fato, o apóstolo Paulo era um dos maiores de todos os santos. Nós podemos ver que na sua história, na sua trajetória, ele implantou diversas igrejas por onde passou. Ele foi o autor de pelo menos 14 das epístolas que compõem o Novo Testamento. O apóstolo Paulo era alguém muito capaz e hábil intelectualmente. Era alguém muito perspicaz em suas palavras, alguém que realmente foi muito utilizado pelo Senhor. E ainda assim ele diz que era o menor de todos os santos. E isso não é apenas um jeito de falar. O ímpio pode olhar para essa passagem e dizer que o apóstolo Paulo estava sendo falso ao dizer que era o menor de todos os santos. Como seria possível alguém desse naipe falar de uma maneira tão humilde? Isso é apenas um jeito de falar. Mas não. O apóstolo Paulo de fato se via dessa maneira. O apóstolo Paulo de fato tinha esse costume de se ver dessa maneira. Vejamos o que ele diz aos Filipenses quando ele escreve a carta a eles. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo. E aos Coríntios ele disse: Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, ele diz assim, quando ele falava a respeito dos pecadores: Os pecadores dos quais eu sou o principal. E aos Romanos ele lamenta, dizendo: Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Para o ímpio isso pode parecer uma mera forma de falar, um exagero, uma figura de linguagem, mas não. O verdadeiro cristão, ele tem realmente esse senso de si mesmo. Ele se enxerga dessa maneira, porque quanto mais o Espírito Santo age na vida de uma pessoa e efetua a sua obra, mais essa pessoa vai enxergar a sua própria miséria. E é isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele tinha uma profunda intimidade com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, e isso fazia dele alguém humilde. Porque quanto mais nós temos essa intimidade com o Senhor, mais nós enxergamos a nossa própria pecaminosidade. Não é que o Espírito Santo nos torna pecadores, mas nós já éramos pecadores. Ele só vem e acende a luz e nos mostra que aquela bagunça existia. E a partir de então nós passamos a arrumar aquela bagunça, uma vez que estamos no claro. O ímpio não vai poder compreender essas coisas pelo fato de que ele não é capaz, ele não consegue entender, não consegue discernir as coisas espirituais. É como um cego que tenta apreciar uma bela pintura, ou é como um surdo que tenta se deleitar com uma bela música. Ele não consegue. Da mesma forma, o ímpio não é capaz de discernir e conhecer as coisas do Senhor. Então, portanto, fica essa mensagem. Quanto mais a obra do Senhor Jesus Cristo é efetuada em nossa vida, mais nós
conhecemos quem nós somos. A segunda coisa que nós aprendemos nesse trecho de Efésios é o que o apóstolo Paulo diz sobre o seu ministério. Ele diz assim: me foi dada esta graça de pregar. Recapitulando tudo, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Ele considerava que a pregação do evangelho, de fato, era uma graça, era um dom que o Senhor deu imerecidamente. É um privilégio. Um ministro de Deus, ele possui inúmeras tarefas. Nós sabemos que um pastor, ele desempenha funções de aconselhamento, de administração da igreja e muitas outras coisas envolvendo a liturgia ou outras coisas. Mas nenhuma dessas tarefas se compara à grandeza e à preciosidade que é pregar o evangelho, que é anunciar a palavra. Então, quando ele diz, me foi dada esta graça de pregar, ele estava entendendo como um verdadeiro privilégio. O ofício ministerial é de uma importância tão extrema que o próprio autor, J.C. Ryle, ele vai intercalar aqui alguns pontos para intensificar e mostrar o quão precioso é esse ofício. Primeiramente, ele diz que é de suma importância porque é instituído pela Bíblia. Eu poderia citar aqui vários versículos que falam disso, mas eu citarei apenas um, que se encontra também em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, irmãos, tudo isso o Senhor instituiu para a edificação da igreja, para que nós possamos viver de uma maneira ordenada, pela graça do Senhor Jesus. Então é de extrema importância. Por isso e também porque é a mais sábia e útil providência de Deus. Eu não consigo imaginar um navio navegando sem um capitão. Ele navegaria de uma maneira desgovernada ou desorganizada, sem rumo. Da mesma forma, nós não podemos cogitar a ideia de uma aula sem que haja um professor. De igual modo, nós também podemos entender que a igreja ela precisa de líderes. Ela precisa de alguém para assumir esse papel de apacentar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, de ensinar, de anunciar as palavras da eternidade, as palavras do Senhor Jesus Cristo. E também é importante porque é um grande privilégio honroso. Quem não gostaria de falar em nome de qualquer rei da terra, ser um porta-voz do rei? Muito mais importante, muito mais relevante é falar em nome do Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, aquele que prega o Evangelho, ele está pregando, ele está anunciando uma mensagem que é de alguém muito importante, a pessoa mais importante do universo, do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Então, meus irmãos, precisamos entender que, embora o ofício ministerial seja uma atividade muito útil, muito agradável, um privilégio, é também uma tarefa árdua. Nós precisamos entender que os ministros de Deus carregam consigo uma responsabilidade de tamanha relevância, porque um dia hão de prestar contas a Deus. Eles não podem distorcer sequer um acento da palavra de Deus. Eles não podem pregar de maneira descompromissada, porque eles estão carregando uma mensagem muito importante. Então é uma árdua tarefa. A terceira coisa que nós aprendemos nesse versículo de Efésios 3:8 é o que o apóstolo Paulo diz sobre o assunto de sua pregação. Ele diz assim: insondáveis riquezas de Cristo. Vamos recapitular o versículo inteiro. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então perceba que ele sabia o valor dessa mensagem. E por onde ele passava, ele não perdia tempo falando de outras coisas. Essas mesquinharias como a beleza, as riquezas materiais, o prazer, que eram assuntos bem relevantes para a época, temas filosóficos que as pessoas gostavam de debater, enquanto o apóstolo Paulo dava prioridade exclusivamente à palavra do Senhor Jesus Cristo, ao Evangelho, a mensagem do Cristo morto e ressurreto.
Ele via em Cristo uma providência ilimitada das coisas que são úteis tanto para ele quanto para nós, a igreja. Ele via riquezas insondáveis na pessoa de Cristo. Como nós podemos cogitar a ideia de um Deus perfeito e ao mesmo tempo um homem perfeito? Ou seja, ele é o Todo-Poderoso, tem todo o poder e ao mesmo tempo ele conhece cada um de nós. Ele tem essa empatia porque ele viveu na pele o que nós passamos aqui na terra. Então o Senhor Jesus, ele é essa riqueza, não só na sua pessoa, mas também em sua obra, a obra que ele realizou em sua vida, nos ensinando, nos mostrando o caminho, nos levando ao Pai, nos reconciliando com o Pai, e também na sua morte, quando ele substituiu cada um de nós, os eleitos de Deus, assim como também na ressurreição, em que ele venceu a morte, e também nós ressuscitaremos com ele, porque estamos unidos a essa riqueza insondável que é o Senhor. Outra coisa que nós podemos ver como uma grande riqueza na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, é também o ofício que ele ocupa neste exato momento. Após ressuscitar, o Senhor Jesus subiu aos céus e sentou à direita do Pai e está lá advogando por cada um dos seus eleitos. Está lá intercedendo por nós. Nós podemos ver também riquezas insondáveis em cada um dos títulos que a palavra de Deus utiliza para falar do Senhor. O Senhor Jesus Cristo é descrito como o Cordeiro de Deus, o Pão da Vida, Fonte de Água Viva, Luz do Mundo, a Porta, o Caminho, a Videira, a Rocha, a Pedra Angular, a Justiça do Cristão, o Sacrifício, entre muitos outros títulos, dos quais, se nós fôssemos falar sobre cada um, nós passaríamos dias aqui e não seríamos capazes de sequer vislumbrar nem metade, porque são riquezas insondáveis. Nós podemos ver riquezas também nos atributos do Senhor Jesus Cristo, no caráter dele, de que ele é o Supremo Senhor, santo, perfeito, justo, e ao mesmo tempo está de braços abertos para receber cada um de nós, pecadores, arrependidos. Então, meus irmãos, nós podemos entender que o apóstolo Paulo falou sobre si mesmo, se enxergando como uma pessoa pequena, o menor de todos os santos, mesmo sendo ele alguém que tinha todos os motivos para se gabar, para se vangloriar. Ele falou também sobre o ministério dele, a graça de pregar o Evangelho. Isso é algo também muito importante. E também o que ele falou sobre o assunto de sua pregação, que era a coisa mais importante que ele carregava consigo. Diante de tudo isso, eu gostaria de fazer algumas perguntas. O que você pensa sobre si mesmo? Veja que o apóstolo Paulo pensava ser o menor de todos os santos. Ele não se achava digno de ser chamado apóstolo. Ele era alguém que tinha essa humildade. E a humildade, meus irmãos, é algo que é a graça que talvez mais combine com o ser humano. Nós cristãos precisamos ser humildes, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. A palavra do Senhor também nos diz que os humildes recebem graça do Senhor, nosso Deus, enquanto que os soberbos não agradam a Deus. Deus rejeita os soberbos. Outra coisa que eu gostaria de perguntar aos ouvintes é o que você pensa sobre o seu ministro, os ministros de Deus. Quantas vezes você já orou pelo seu pastor no dia de hoje? Essa pessoa muito importante que carrega uma função de extrema relevância para a igreja. Que valor você dá a esse ofício? Então que possamos repensar os nossos conceitos. Mas a terceira pergunta que eu faço nesse momento é muito mais importante do que as outras duas que eu acabei de fazer. O que você pensa sobre a pessoa de Cristo? Será que o Senhor Jesus Cristo ocupa o primeiro lugar em sua vida? Será que você tem ele como uma riqueza insondável ou só como mais uma bijuteria que você apenas utiliza para satisfazer suas emoções? O Senhor Jesus, ele é uma riqueza insondável. Por mais que nós sejamos vasos de barro que não tem valor algum, nós carregamos conosco uma mensagem que é de extrema e de infinita riqueza.
que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem dele, o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que nós possamos buscá-lo a cada dia mais, que nós possamos buscar ter mais intimidade com essa riqueza insondável que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu encerro com as palavras de J.C. Ryle, que diz assim: recebi tudo e tenho abundância, não preciso de mais nada. Cristo morreu por mim na cruz. Cristo sempre intercede por mim à destra de Deus. Cristo habita em meu coração pela fé. Cristo logo virá novamente para me reunir a todo o seu povo, para nunca mais nos separarmos. Cristo me basta. Tendo a Cristo, tenho riquezas insondáveis. Então, meu querido irmão, que essas palavras possam também ser as nossas palavras. E que o Senhor abençoe a cada um de nós. Tenha um bom domingo e um bom descanso.